Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. Meu óculos quebrou hoje, mas já vou arrumar ele, viu? Meus irmãos, Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o soberano de tudo. Ninguém é maior do que Ele. Ninguém é mais forte do que Ele. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Deus é o dono do universo. É o dono do céu, da eternidade, é o dono da terra. Ele é o dono até do inferno. Ele criou pelo seu poder. Ele criou tudo, a todos dá a vida e o sustento. E Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que nós somos mordomos dos seus bens. Devemos ser fiéis nesta mordomia. Salomão ensina para nós através desses dois versículos que nós acabamos de ler. Ele ensina duas lições. Primeira lição que Salomão nos ensina: devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Segundo, devemos honrá-lo com as primícias de toda a nossa renda. Feliz, bem-aventurado é o homem, é a mulher, é a casa que entendeu essas duas lições, esses dois princípios. Primeiro, honrar a Deus com os nossos bens, com o nosso patrimônio. Segundo, honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Então, meu irmão, se Deus é o dono de tudo, se Deus é o Senhor de tudo, se Deus é o Criador de tudo, por que sermos egoístas? Por que não compartilharmos dessas bênçãos e desses milagres? Se somos mordomos de Deus, como diz a Bíblia, nós temos que ser fiéis nessa mordomia, porque Deus nos pedirá conta. Agora, quando somos fiéis nessa mordomia, ela será recompensada. Deus recompensará os fiéis. Então, a primeira lição esses bens, devemos honrar o Senhor com nossos bens. Versículo 9. Esses bens nos foram confiados por Deus. Você não nasceu com esses bens. Você não nasceu com esse patrimônio. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu pronto. Você não nasceu com casa, carro, com empresa. Não. Então, esses bens nos foram confiados por Deus, de forma que nós devemos glorificar a Deus com nossos bens. Esses bens, esse patrimônio que você tem hoje, ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Ele não pode te impedir de louvar, adorar e servir a Deus. Jamais. Se esse bem, se esse patrimônio, se essas conquistas que você tem tomar o lugar de Deus, isso se tornará em maldição e prejuízo e destruição da sua vida. Porque nada nesta vida, nem na eternidade, nada pode tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Nada pode nos impedir de servir e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Então, esses bens devem estar a serviço de Deus. Retê-los de forma gananciosa e avarenta
é desonrar a Deus. Esbanjá-los nos próprios deleites terreno, nos prazeres, é fracassar na administração de alguém que quer ser fiel e leal e prosperar na presença de Deus. Devemos honrar a Deus não apenas com nossas palavras. Devemos honrar a Deus colocando em suas mãos, com generosidade, aquilo que recebemos dele próprio. Talvez quantos irmãos e irmãs, ou pessoas que ainda não servem a Deus, não tinha nada, e Deus te abriu as portas, te deu uma inteligência, te deu uma visão, te deu uma direção, e hoje você está próspero, talvez está rico, está em abundância de recursos, mas você não lembra da obra de Deus, não lembra da casa de Deus, não lembra dos administradores da casa de Deus. Você está tomado num egoísmo profundo. Quanto mais tem, mais quer para si mesmo. Olha, você não pode esquecer de Deus e da sua obra. Honre a Deus, não só com suas palavras, com seus cânticos, mas honre a Deus com seus bens. Honre a Deus com seu patrimônio. Compartilhe com Deus e a obra de Deus. Deus se alegrará e ainda te recompensará. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. A Bíblia diz que ele é dono do ouro, dono da prata, dono do céu, dono da terra, dono do universo, dono de tudo. Mas ele abriu esse espaço para permitir que fizéssemos parte da sua obra, contribuindo com dízimos e ofertas para sustento e manutenção da sua igreja na face da terra. Ele abriu esse espaço e todos que entenderam são abençoados por Deus. Então, primeiro ponto, devemos honrar o Senhor com nossos bens. Honre ao Senhor com seus bens. Não faça loucura de esquecer de Deus, da obra de Deus. Muitos não tinham nada, viviam numa pindaíba terrível, numa miséria terrível, oraram, clamaram a Deus para Deus abrir as portas, e muitos fizeram votos, propósitos, e hoje estão prósperos, estão abastecidos, mas estão deixando a desejar nas suas contribuições no reino de Deus, para missões, para a igreja, para as construções da casa de Deus, para o envio de pastores. Olha, reveja seus conceitos. Segundo, devemos honrá-lo com as primícias de toda a nossa renda. Devemos ser fiéis na devolução dos dízimos. O dízimo não é meu, o dízimo não é do pastor, o dízimo não é da terra, o dízimo é de Deus. Quem reivindicou, quem pediu para dar direito de nos abençoar é Deus, provando o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa lisura com Ele. É Ele que nos deu essa oportunidade. Eles não são a sobra, mas as primícias. Os dízimos não podem ser a sobra. É primeiro. Primeiro você tira a 10ª de tudo que você ganhou e oferece no altar de Deus, na casa de Deus. Há 3 formas erradas de tratar com os dízimos: retê-los, subtraí-los e administrá-los. Muitos estão retendo o dízimo. E eu tenho uma mensagem de Deus para você, bíblica. Você que está retendo o dízimo, Deus também vai reter a semente na sua vida, a prosperidade. A janela do céu não se abrirão. Você não pode reter aquilo que não é seu. Você não pode reter aquilo que é de Deus. O dízimo não é seu. Você não pode comer ele. Ele é de Deus. E outra coisa, subtraí-lo. Você não pode, se o seu dízimo, se você ganhou R$100 esse mês, seu dízimo é 10. E você não tem que ter vergonha nenhuma disso, nenhuma. Porque é a 10ª parte. Se você ganhou R$10 no mês, seu dízimo é R$1.
você não será medido pela quantidade, você será medido pela fidelidade. Nós seremos medidos pela fidelidade e não pela quantidade. Então não podemos subtraí-lo. Agora, se você ganhou 50 mil reais esse mês, o seu dízimo é 5 mil reais, e não é 1.000, e não é 500. Você não pode subtraí-lo, porque dízimo é a 10ª parte para Deus. E outra coisa que nós aprendemos, você não tem autoridade para administrar o seu dízimo. Tem pessoas que dizem, vou pegar meu dízimo, vou comprar em cesta básica e dar para os pobres. A intenção é boa, mas não é bíblica. Dízimo se devolve no altar de Deus. Ele tem que ser queimado como incenso, e ele tem que, o cheiro do seu dízimo tem que subir para as narinas de Deus. Quem vai te recompensar não é o pastor, não é o presidente, não é o evangelista, não é o presbítero. Quem vai te recompensar é Deus. O importante do seu dízimo não é ser aceito na terra. Na terra, nós como pastores só administramos. O importante do seu dízimo é ser aceito no céu. Quando ele é aceito, que ele é verdadeiro, puro, sincero, correto, ele é aceito no céu. Quando ele é aceito no céu, te prepare, porque Deus encherá os teus celeiros e os teus lagares de bênção e prosperidade. Quando Deus recebe, ele abre as janelas do céu e derrama chuvas de bênçãos. Aleluia! Então, meu irmão, você não pode administrar o seu dízimo. Deus criou a igreja, a casa dele, os pastores, para administrá-lo. Ou você confia, ou você não confia e perde as bênçãos de Deus. Quando honramos Deus com as primícias de toda a nossa renda, estamos dizendo que tudo que temos veio de Deus, é dele, e ele deve ser consagrado de volta a Deus. Você reconhece? Então, depois de vivermos esses dois princípios, depois da ordem divina, temos agora a promessa divina: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meu irmão, minha irmã, Deus não mente. O Deus que fez essa promessa não mente. Não mente. Deus que fez essa promessa não mente. Então, quando entregamos a Deus as primícias de toda a nossa renda, ele enche fartamente os nossos celeiros e transborda de vinho. Bendito seja Deus, os nossos lagares. Coloque uma coisa no seu coração: Deus nunca fica devendo ninguém nada. Deus nunca vai te dever nada, 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 nada. Os que têm experiência de ser dizimista já provaram que Deus sempre vai além, concedendo a seus filhos bênçãos espirituais, materiais, alegrias indizíveis e provas de milagres incontáveis. A bênção de Deus não se limita somente à prosperidade dos dizimistas, a bênção financeira. Retratam, sobretudo, as bênçãos espirituais. Em Deus temos tudo. Ele é a nossa própria herança e a nossa maior recompensa. Então, meu irmão, seja fiel, leal a Deus. A mordomia fiel a Deus trará recompensas tremendas. Ser dizimista no altar de Deus trará bênçãos financeiras e espirituais sem medida. Que Deus te abençoe e que você viva isso.